Maçonaria religiosa. Entramos num aspecto religioso da maçonaria. E nós vamos tratar aqui 3 aspectos da questão religiosa dessa instituição. Sua arquitetura. Segundo, símbolos e enigmas. E terceiro, seus ritos. Começo pela questão da sua arquitetura. Maçons desenham símbolos nacionais e arquitetam cidades e capitais. Uma coisa importante para quem vai ver esse DVD e ver esse DVD, observar que nos estados brasileiros e nas cidades, todo lugar que você entra, se não tiver um símbolo de esquadro da maçonaria, tem um do Lions ou tem um do Rotary Club. Talvez se pergunte por que eles são fortes na questão política. Não, porque na verdade o que se instituiu primeiramente foram o quê? Os estados e as cidades, para depois posteriormente ser a república que nós conhecemos aí como estado. Tudo foi desenhado por eles. Então, por favor, preste atenção. Toda parte da arquitetura que esse órgão, essa instituição fez questão de deixar ali na praça pública, na tua visão, para dizer: nós é quem mandamos aqui. Bandeira da Inconfidência Mineira, proposta por Tiradentes com o triângulo, do qual a linhagem maçônica, no livro maçônico centenário, da página 161, diz unicamente o seguinte: emblema da divindade, em sentido literal da palavra chapéu. Na bandeira dos Inconfidentes, o triângulo aparece encarnado. O triângulo, na posição em que está aí, pode ser visto no capitel da coluna de Jaquim, do templo de Salomão, no tapete do Rosa Cruz. Vai aparecer na tela a bandeira e também o que eu estou falando aqui do templo de Salomão, no tapete do Rosa Cruz. O triângulo maçônico, na fala do judeu Isaac Isaacson, corresponde a uma metade da estrela hexagonal da estrela de Davi, um triângulo dos pentágonos cabalísticos, triângulo de Salomão dos ocultistas, imagem simbólica do absoluto do esoterismo. O triângulo judaico-maçônico cabalístico, segundo o livro da História Secreta do Brasil, de Gustavo Barroso, página 157 e 159, que diríamos satanismo puro. Toma cuidado com a bandeira da estrela de Davi, hein? Bandeira da conjuração baiana. Você é baiano, filho? Então presta atenção. Conspiração dos alfaiates, cuja bandeira leva o símbolo maçônico inspirado nos fundamentos judaico-maçônico socialista da conjura. Estrela encarnada de 5 pontas, com a ponta ímpar voltada para baixo. Satanismo. Entre as pontas, 5 estrelinhas, também vermelhas, como de pontas voltadas para cima. A mesma estrela do brasão atual da Rússia soviética, mais invertida. Denomina-se na cabala judaica Renfan. Essa estrela foi tirada da obra de Henry Durville, Os Mistérios da Maçonaria e das Sociedades Secretas, e quando apontada para baixo, é o hieróglifo cabalístico de Bafomete, templário maçônico judaico, exprimindo alegoricamente Lúcifer, chefe das legiões infernais. Segundo História Secreta do Brasil, de Gustavo Barroso, página 175, 176. Entendeu? Porque a estrela de 5 pontas, quando apontada para baixo, o que ela está querendo dizer, meus irmãos? Então tem essa ótica de percepção, de identificar, porque ela está espalhada por aí. Esses jogos que estão acontecendo aí na UEFA, quem já viu? Jogos da UEFA. Olha quanta coisa dessa aí lá. Bandeira de Cuba combina com vários símbolos da ordem maçônica, como a estrela de 5 pontas e o triângulo quadrilátero. Bandeira da Argentina agrega o sol que simboliza a sabedoria maçônica. Bandeira da Venezuela.
Baseia-se na bandeira mãe com 8 pentagramas. Vai aparecer todas elas aí para você. Bandeira do Peru. Leva o estandarte de São Martim com um brasão e um sol no centro, que simboliza a sabedoria maçônica. Bandeira da França. Hino nacional Marselhesa, que é um cântico composto e cantado na loja de Marsella, loja maçônica, pelas obras de Voltaren. Quem gosta de Voltaren? Voltou e vai voltar de novo, lindão. Ações de Napoleão Bonaparte. Quem gosta? Tá aí para você poder cantar com a maçonaria, lindão. Bandeira brasileira. Agora a gente vem. Ouvindo do Ipiranga. Quando você cantar o hino é da maçonaria. Quando a bandeira for hasteada é dela. Então preste atenção, os políticos evangélicos, preste atenção. Primeira bandeira pós-proclamação da República era fortemente inspirada na bandeira dos Estados Unidos, lógico. Seu desenho foi proposto pelo maçom Rui Barbosa, segundo a matéria do jornal do Diário do Comércio, Arquitetos do Poder. Somente no ano de 2009 a maçonaria tinha em mãos, em posse, 59 deputados, 8 senadores, sem falar dos ocultos. 2 candidatos à presidência da Câmara, citados aqui já. A maçonaria, poder paralelo, trabalha as ocultas como poder executivo, judiciário e legislativo, confirmando em toda a história, inclusive a sua bandeira que vai aparecer para você aí. Estados Unidos da América, Washington, capital administrativa, esconde numerosos símbolos maçônicos. Todos os prédios públicos tiveram sua pedra angular, pedra de fundação, predeterminados pela astrologia e símbolos místicos, pagãos e satânicos. E quero aqui agora numerá-los, sendo Estados Unidos o país mais maçônico do mundo, o centro da articulação e da inteligência da maçonaria e da nova ordem mundial. Capitólio, sede do governo, que está carregado de simbologias maçônicas, inaugurada por George Washington em uma cerimônia temática maçônica. Ele usou avental maçônico acompanhado de outros maçons e depositou uma salva de prata sobre a pedra. Dentro existe uma pintura que mostra Washington subindo para os céus, rodeado de deuses pagãos, e fica a 180 metros acima do chão. Só Deus, né? Casa do Templo, sede do Conselho Supremo da Mãe da Maçonaria, 33º grau, que está localizada na rua 16 Noroeste, em Washington. Sua arquitetura é uma réplica do famoso mausoléu de Alicanaço, um túmulo. O Supremo Conselho, Conselho Mãe do Mundo, dos comandantes cavaleiros e inspetores gerais da Casa do Templo de Salomão, do 33º grau do rito escocês, antigo e aceito da maçonaria, da jurisdição sul dos Estados Unidos da América. A igreja entendeu por que a fascinação pelo Templo de Salomão? A igreja entendeu? Porque a ápice da maçonaria é o judaísmo. E está lá nos Estados Unidos também. Está próxima de completar 100 anos. É rodeada de simbolismos como abajures com a face de Hermes. A casa é reconhecida como um dos maiores acervos de livros maçônicos do mundo. A biblioteca particular, objetos pessoais de Albert Pike, seus restos mortais localizados juntos aos pilares da caridade. Incontestáveis relíquias relacionadas à maçonaria em geral e ao rito escocês em particular. A sede administrativa do Supremo Conselho, além de, é claro, o templo. Lembro que Albert Pike, além de maçom, foi um dos piores e maiores satanistas. E como o coração e a mente da sublime ordem maçônica estão no altar maçônico, aonde todo maçom presta seus juramentos perante seu livro sagrado, o esquadro e o compasso, foi para o templo que dirigi a melhor de minhas atenções. E em seu centro está o gigantesco altar, feito de mármore preto, e pode-se ler no chão à sua volta, da luz do verbo divino, o Logos,
vem a sabedoria da vida e o objetivo da iniciação. Logo acima, no teto, um vitral permite a luz do sol iluminá-lo, mas é sobre o altar que se vê a universalidade da maçonaria, que estão presentes em 8 livros sagrados da maçonaria, nesse lugar aqui que estamos denunciando como casa do templo, lá no lugar onde fica o centro financeiro e o centro político dos Estados Unidos. Banco Central, memorial de Abraham Lincoln, cercados por um anel onde estão símbolos de zodíaco, com a parte de baixo azul escura, vazada por estrelas, simbologias típicas da maçonaria, estrelas de circunponta, lembrando que Abraham Lincoln também foi maçom. Obelisco, memorial de George Washington, colocada por Benjamin B. Frente, grão-mestre das grandes lojas de maçons livres e iniciado do distrito de Colômbia, em 4 de junho de 1848. Nesta época, o Papa Pio XIV, doou uma peça histórica do Templo da Concórdia em Roma para fazer o obelisco. O obelisco, me perdoe. A igreja vai ver já mais ou menos, aliás, já vai saber já o significado espiritual disso. Academia de Ciência, memorial a Thomas Jefferson, que também foi maçom, 4 portas de bronze na entrada do prédio que levam 3 signos de zodíaco. Casa Branca, a pedra fundamental que foi colocada em cerimônia dia 3 de outubro, o dia da infâmia dos templários, concedida por um arquiteto maçom e irlandês, James Robin, também está repleta de sinais maçônicos. Pentágono, construído em forma geométrica, por 5 faces, podem se encaixar facilmente um pentagrama. Estrela de 5 pontas, foi construído por um maçom do 32º grau, Franco Delano Rosenfeld. Todas unidas em suas disposições, pelas ligações de ruas, formam um grande compasso, um esquadro imaginário, obtendo no lugar da letra G, o monumento de Washington, um obelisco de 170 metros, como também um grande pentagrama. Esse projeto foi criado por um maçom do nome Pierre Charles Lefranc. Ambas simbologias estão estampadas nas notas de $1 e $20. Segundo Aventuras da História da Maçonaria, Estados Unidos, página 26 e 27, e Grandes Enigmas, da página 33 e 37, que diríamos toda a cidade dos Estados Unidos, ligando as principais ruas, aonde está o poder político e financeiro, o formato cai direitinho do esquadro e de um pentagrama. 44 presidentes dos Estados Unidos, empossados até hoje, 14 foram maçons confirmados, segundo as Aventuras da História, a revista que está aqui à minha disposição, e da igreja também, de quem vai assistir esse DVD. Vaticano, Praça da Basílica de São Pedro, para você católico, e o grande obelisco no meio da praça, vai aparecer para você aí, filho, está lá no meio da Basílica de São Pedro, o obelisco, que eu já vou dar, o obelisco, me perdoe, não sei porque o pastor eu cismo, obelisco, vai aparecer para você já, e já vou dar o sentido espiritual desse símbolo. A arquitetura maçônica é bom para a igreja ter a noção que aonde ela passa e por onde ela entra, ela deixa rastro. Amém, cenáculo? Quem quer nisso, toma uma salva de palmas para Jesus. Filho. Não tem como negar, né? É que a igreja não está vendo as imagens aqui agora, mas quem vai assistir o DVD vai ver tudo isso. Segunda parte, símbolos. E antes de nós tratarmos os símbolos, eu quero deixar bem claro aqui. Todo símbolo maçônico, ele tem 3 sentidos. O sentido literal, que expressa analogia, generalidade. O sentido figurado, que expressa ideias, princípios, pensamentos que o objeto desperta, e o sentido esotérico, a variável em seu significado convencional, iniciativo e confidencial. Por isso que muita gente, dentro da maçonaria,
alega que a simbologia dela não é satânica, porque tem 3 sentidos a ser averiguado. Eles se preocuparam com isso também. O Bafomete dos Templários, essa coisa que vai aparecer para você que está assistindo aí, que é metade bode, homem, mulher, uma mistura de tudo, simbolizando o hermafrodita, é um símbolo da cabala. Seus cornos, orelhas e barbas formam a estrela invertida de 5 pontas, que figura em vermelho na bandeira da Revolução de Baianense de 1798. A bandeira vai aparecer aí. A mesma estrela está de ponta para cima na sua testa, e é o que os positivistas e maçons de 1889 impuseram como brasão na nação brasileira. No ventre do Bafomete vê-se, por detrás do caduceu, de Hermes, de Mercúrio, o azilute, o arco-íris da bandeira dos revolucionários de 1817. No braço que se ergue, a palavra solve, isto é, dissolve, abre, tortura, fere e destrói as resistências. No braço que se encaixa, termos a palavra coágula, isto é, reúne, assemelha, condensa, constrói sobre o que foi vencido. É a verdadeira síntese da ação judaica maçônica no mundo, ferindo e destruindo pelas revoluções para construir o domínio universal de Israel. Segundo a posição dos braços, destrói o que está em cima e condensa o que está embaixo, porque ele está com a posição das mãos assim, vai aparecer aí. A palavra cabalística Bafomete, ao contrário, é traduzido da expressão pai do templo, segundo a História Secreta do Brasil, Gustavo Barroso, página 171, 175. A serpente, aqui nessa posição, simboliza a franco-maçonaria e o seu reinado e o papel de seus agentes secretos, a instabilidade comercial, o terror dos palácios, o poder e a ambição. O rei déspota é de Sião. O maçom pervertido e satanista Aleister Crowley, tomou para si o nome de Bafomete quando assumiu a liderança da organização ocultista maçônica Ordem dos Templários do Oriente. Crowley escreveu que Bafomete representa um tipo de Deus fálico. Para Kenneth Grant, o atual líder da mundial da OTO, afirma que o Bafomete esconde a fórmula da magia sexual dos templários. O erudito maçônico Maylen Hall identifica claramente que o Bafomete, como bode de Mendes, satânico, conhecida representação de Lúcifer em todo o ocultismo, a homossexualidade, proveniente e obtido dos árabes, maçonaria, o outro lado da luz, página 168 e 169, confirmando que esse símbolo também foi usado também pelos árabes em seus confrontos. Compasso e esquadro, gosta de colocar na traseira do carro? Gosta? Então escuta. Leva conotações sexuais. Sexo na letra G. Aparece G como proeminência na maçonaria. Nos graus inferiores, o iniciado aprende que esta letra significa God, Deus. E geometria, arquiteto do universo. No entanto, o ocultista e maçom de grau 33º, Arthur Vente, citado por Eliphas Levi, também maçom de 3º grau e satanista, diz que a letra G representa Vênus e sua liga, um falo extisalado no hinduísmo. O maior de todos os tempos, maçom e satanista, o maior de todos, Albert Pike, concorda. Ele diz, página 631 e 632, em Moral and Dogma, que mônada é masculino e díade é feminino. A união sexual entre eles produz a tríade. Princípio generativo é um código para o ato sexual. A letra G também com conexões com a palavra guat, que também traduzido é bode.
William Scollenben, ex-maçom do 33º grau, que o livro dele está aqui, autor do livro Maçonaria, o Outro Lado da Luz, página 145, ele diz, Albert Parkin confirma esta versão, as ritualidades em que este símbolo esteja em cima de uma Bíblia aberta, quando eles ritualizam. A interpretação seria o órgão feminino e masculino como ato sexual entrelaçados em uma Bíblia aberta como blasfêmia. Está aqui. Não esquece. Há 3 sentidos para se entender isso. Mas o que conecta o sentido místico e espiritual, nós estamos falando aqui. E o pior de tudo, um maçom concordando. Obelisco. Quando o satanista quer representar o órgão sexual feminino, ele mostra um ciclo chamado de roda das 8 etapas para iluminação. Papa Bento XVI, presta atenção, filho. E é o órgão masculino a coluna. Está aqui. O obelisco. E há uma roda debaixo dele, que tem 8 repartições. Vou fazer aqui a giradinha. A coluna é o órgão sexual masculino, e a de baixo é a feminina. Para eles, o iniciado precisa passar por 8 etapas diferentes para se tornar plenamente iluminado espiritualmente. A 8ª final é o ato sexual. Os satanistas creem que o espírito do Deus Ra habita no obelisco e, se possível, oram para ele 3 vezes ao dia, voltados para o Oriente, que simboliza judaísmo. O obelisco é reconhecido de todos o símbolo falístico. Pentagrama. Eu falei até a expressão errada aqui, corta aí, né? O obelisco é reconhecido de todos os símbolos fálicos. Pentagrama. Para a maçonaria, a estrela retrata 5 aspectos do homem: emocional, mental, físico, intuitivo e espiritual. A estrela do Oriente tem significado técnico no ocultismo também. Refere-se à estrela de Sírius, astro mais importante no satanismo. Sagrada para o deus Sete, o deus mau do Egito. Os ornamentos das lojas maçônicas levam esta estrela no centro. Quem já viu, levanta a mão. Está claro para a igreja? Hexagrama diz ser a estrela de Davi. O autor maçônico Albert Mackey afirma existir conectação sexual com este símbolo. O triângulo apontado para baixo simboliza o órgão feminino, que corresponde ao Ione, e o triângulo apontado para cima é o Linga, órgão masculino. Quando os 2 triângulos estão entrelaçados, representam a união das forças ativa e passiva na natureza, união sexual. E eu queria dizer para os irmãos que não tem nada na Bíblia que desenhe essa estrela para mim e para você. Por isso que ela está sendo mencionada aqui. E como o judaísmo já está muito sendo ditado aqui na maçonaria mais poderosa, é mais do que convencional e compreensível chegarmos ao ponto de que eles idealizaram essa estrela exatamente também com o benefício de proclamar a ideia da dominação. Então, pelo amor de Deus, que quem está me escutando aqui não fale essa besteira de que a Bíblia desenhou para você o que se pensa de uma estrela. Porque não há ilustrado nada na Bíblia. Então, vamos fugir, amém, dessas simbologias, vamos evitar essas simbologias, porque está aqui sendo constatado que também está sendo usado como símbolo satânico e maçônico. Triângulo, o olho que tudo vê. Lúcifer, que não vê nada. Lúcifer é a luz da insignificância ilimitada, chamado de terceiro olho, e ágina de chakra, o ponto de contato com o Lúcifer, símbolo de iluminação. A força da maçonaria dominando o mundo,
o símbolo da expansão, uma hierarquia na qual os níveis mais elevados aproveitam dos mais baixos. Concentração do poder. Um maçom precisa gastar centenas de dólares para subir de nível, pagando taxas todo ano. Entendeu aqui? Paga para ser 33º grau. Coluna dos templos. Cada templo tem que ter 12 colunas, representando os 12 signos do zodíaco. Mickey Mouse, Disney, símbolo de iniciação da ordem dos Demolai. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos templários que foi queimado na fogueira por ser homossexual, pedófilo, praticante de feitiçaria e adorador do deus Baphomet. Segundo este livro, os templários alistavam seguidores de todos os níveis, bruxos, satanistas e outras pessoas estranhas. Mickey Mouse foi ilustrado em louvor aos Demolais, que hoje na maçonaria representa a maçonaria juvenil. Nós vamos para o terceiro ponto: ritos. Michelet, um historiador, confessa que a doutrina maçônica nada mais é do que o judaísmo cabalístico. Segundo a História Secreta do Brasil, Gustavo Barroso, o livro que está aqui à disposição na página 147. A maçonaria certamente é uma religião, requer a crença na existência de um Deus supremo, prática rituais como orações, ritos funerais, iniciações, palavreados, gestos, símbolos, códigos de ética, além de um sistema de crença que inclui imortalidade da alma, o julgamento das obras e a caridade e a beneficência e a irmandade. Eles mentem quando eles dizem que não são religião. Possui templos e instruções religiosas. Albert Pike, maçom de 33º grau, o pai da maçonaria, afirma em seu livro Morals and Dogma: a maçonaria é a religião universal, eterna e imutável. A maçonaria é o culto da maçonaria e não do cristianismo. Preste atenção. Páginas 45 desse livro que eu mostrei. Albert Pike afirma que a maçonaria é o Deus de todas as religiões. O maçom está preso, aliás, o maçom não está preso a nenhum credo. Entende que a iluminação está em todas as religiões. Página 46 desse livro. Lúcifer é o portador da luz. Nome estranho e misterioso para se dar aos espíritos das trevas. Lúcifer é o filho da alva. Será ele que trará luz, e com o seu esplendor insuportável cega as almas fracas, sensuais e egoístas. Sem dúvida que não, pois as tradições estão cheias de revelações divinas e inspirações, e a inspiração não pertence a uma era, nem a um credo. Albert Pike falando aqui. Quando o maçom descobre que a chave para um valentão do pedaço é a aplicação apropriada do dínamo da força vital, ele aprendeu o mistério da sua arte. As energias ferventes de Lúcifer estão em suas mãos, segundo o livro dele, a expressão dele, em Instructions Today 33 Supreme Council of Old Grand Commander, o livro que ele expressa de julho de 14 de 1889, página 57. Olha o que ele fala aqui: Satanás não é uma pessoa, mas uma força, criada para o bem, mas que pode ser usada para o mal. Representa o sexo, a força mitológica e chifruda do deus Pan, de onde provém o bode de Sabá, o irmão da antiga serpente. Lúcifer é Deus. A verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer, o igual do Adonai. Cenáculo. Talvez vocês estejam dizendo: mas pastor, será que o maçom vai acreditar nisso?
Quem fala isso aqui é o pai da maçonaria, reconhecido como o precursor da maçonaria. Ele faz adoração a Lúcifer e deixa a maçonaria confirmada como sendo religião. Segundo o clérigo católico e maçom Eliphas Levi, deixa clara a sua adoração luciferiana. Satanás é aquele anjo suficiente e orgulhoso para acreditar que era Deus, corajoso o suficiente para comprar a sua independência ao preço de uma eterna tortura e eterno sofrimento, belo o suficiente para ter adorado a si próprio em divina luz, forte o suficiente para reinar na sua escuridão em meio à agonia e para ter feito um trono para si próprio dessa pira inexiguível. Me perdoem aqui, Eliphas Levi, 1860, cita no livro na página 16 e 17, aqui, como o pastor Daniel também mostrou a vocês. Novamente, um outro maçom, um outro líder importante, assumindo a religião da maçonaria e a adoração luciferiana. A fraude, mais de 12 juramentos que negam a Cristo, que eu quero apresentar a quem está assistindo esse DVD, para ver a que ponto que você vai colocar o que você vai ouvir aqui também, a que ponto que você chega o conceito, a compreensão de um cristão ser maçom, tendo que se submeter à liderança, à ordem, ao ensinamento de gente desse tipo aqui, e de ritos que eu vou mencionar aqui. Rito de work. O mesmo insiste em que seus companheiros façam juramento de sangue, comprometendo-se em ter a orelha cortada, sua língua dividida até o meio à raiz, do meio à raiz, seu coração arrancado e colocado para apodrecer, como um monte de estrume, o seu crânio aberto e seus miolos expostos aos raios do sol do meio-dia, se um deles violar o seu juramento maçônico. Que belo valor de cristão! No ponto alto da iniciação é quando o candidato é trazido diante de uma mesa grande, triangular, coberta com veludo negro, iluminada por velas e contendo 11 cálices prateados e um crânio humano introduzido sobre uma Bíblia. Crânios têm destaque em todas as iniciações. Para você, cristão, que quer entrar na maçonaria, você vai ter que se submeter a esse juramento. Se caso você delatar o que você ouve lá dentro, você vai ter a tua orelha cortada, tua língua dividida até o meio da raiz, seu coração arrancado e colocado para apodrecer num monte de estrume, seu crânio aberto, seus miolos expostos ao raio do sol do meio-dia, caso você viole um juramento. Eu pergunto, um pastor maçom, um cristão maçom vai falar que é maçom? Ou vai delatar alguma coisa da maçonaria? E o que seria? Estar na mesa triangular, com velas, cálices prateados e um crânio introduzido na Bíblia para fazer o juramento? Que bênção, aleluia, irmão, glória a Deus. Ou subir e canta la blaia, o fogo vai cair no Pentecoste, não é? Quem quer ser maçom? Levante a sua mão, vamos fazer esse juramento lindo, maravilhoso. Já vai ter agora, daqui a pouquinho já, a parte evangélica desse DVD. Juramento do aprendiz, iniciação. Canal Record gosta muito desse título, aprendiz. Tudo isso, segundo a promessa, ele fala: tudo isso eu prometo e juro com a maior solenidade e sinceridade, com uma resolução firme e inabalável de realizá-lo, pretendendo a mim mesmo, com uma penalidade nada menor do que ter a minha garganta cortada, a minha língua arrancada pela raiz e meu corpo enterrado nas areias ásperas da praia, com maré baixa, aonde as águas sobem 2 vezes por dia, se eu conscientemente violar um desses compromissos de iniciação de aprendiz. Que Deus me ajude, não sei que Deus que é esse, e me guarde da inabalável
na devida realização do mesmo, venerável mestre, em sinal de sua sinceridade, você agora separará suas mãos e beijará o livro que descansa, nas suas mãos, que é a Bíblia Sagrada, segundo esse livro. Olha só, primeiro ele fala: dou minha língua, dou meu corpo, para ser assassinado, se eu delatar algum segredo da maçonaria. E depois que ele termina o rito, que eu mencionei aqui de aprendiz, ele põe a mão em cima da Bíblia, como forma do quê? De escárnio. Assim como os pecados de todo mundo foram derramados aquela vez sobre a cabeça de nosso Salvador, o diabo, que todos os pecados dessa pessoa a quem este crânio pertenceu, junto com os meus próprios, sejam amontoados sobre a minha cabeça. E que esta lição apareça no julgamento contra mim, se algum dia eu violar meu voto mais solene de cavaleiro templário. Que Deus me ajude. O diabo, segundo esse livro aqui. Por isso que o crânio está lá. Vai ser maçom? Manterei todos os meus segredos de um companheiro maçom do arco real, sem exceções. Não falarei mal de um companheiro maçom do arco real, nem pelas costas, nem na sua face, mas o avisarei de todo o perigo que se aproxima, no limite das possibilidades. Empregar um companheiro maçom do arco real, de referência, e qualquer outras pessoas de iguais qualificações, é juramento de impunidade. Por isso que ninguém vai preso aqui nesse país. Você entendeu por quê? Por isso que ninguém paga nada e fica tudo em pano quente, porque ninguém pode entregar ninguém dentro da Irmandade. Como todos são maçons, o Estado é maçom, a República é a maçonaria, a igreja já pode entender por que ninguém entrega ninguém lá. Eles brigam, mas se amam. Que relação estranha, não? Rito escocês, o mais antigo e aceito e praticado aqui no Brasil como ritual de iniciação. Primeiro passo: o aprendiz tem os seus olhos vendados. Imagine, vai aparecer aí. Com o peito aberto, é levado ao templo por um maçom é levado ao templo por um maçom que vai acompanhá-lo por toda a cerimônia. Segundo passo: antes de começar a iniciação, o candidato é girado em torno de si para perder o senso da direção. A seguir começa a cumprir as provas que representam a passagem por fogo, água, terra e ar. Numa delas, ouve-se espadas tinindo ao redor do templo. Terceiro passo: o candidato é submetido à montanha russa, aonde encontra-se um obstáculo, uma gangorra, onde sobe sem saber que está prestes a cair. Logo em seguida, é dirigida a uma almofada cheia de pregos, em que é convidado a sentar e descansar. Os metais são retirados um pouco antes dele sentar. A ideia é testar a sua confiança. Depois é levado para uma pia, onde se purifica lavando as mãos e é incensado 3 vezes. Quarto passo: o iniciado se compromete ao sacrifício pela pátria, pela humanidade e pela ordem maçônica. O venerável mestre então manda imprimir em seu peito uma marca que o tornará reconhecido por todos os maçons. Na verdade, aproxima da pele um pedaço de ferro aquecido que transmite a sensação do calor. Quinto passo: sim ou não? Após se comprometer em guardar o segredo de tudo o que escuta ou faz na maçonaria, o iniciado deixa o tempo para que os maçons avaliem se ele foi aceito ou não. Então, para você que tem gente de maçonaria na família, a avaliação que ele foi fazer é se sentar na cadeira de prego, é ter a espada queimando perto do peito, é ter os olhos vendados, é receber uma pressão psicológica, entendeu? Para ter medo, para futuramente não ser delator. Em caso positivo, o rito segue. Com um compasso numa mão e outra sobre a Bíblia, o iniciado faz um juramento. Logo abaixo, leia com atenção o que vai ser dito aí. O mestre diz no final: de hoje em diante, estás ligado para sempre a essa ordem. Sexto passo: o iniciado sai da sala e quando volta,
encontra o templo às escuras e todas as espadas apontadas para ele. Só um sustinho, as luzes são acesas, e com a espada sobre a cabeça, o iniciado recebe o avental de aprendiz, e houve a revelação dos segredos, como toques, palavras e sinais. Está para sempre na maçonaria, segundo a revista super interessante da edição 217/2005. Qualquer candidato que entrar na maçonaria tem que passar pela Câmara de Reflexões, vai aparecer aí, uma sala escura com frases de ameaça pintadas nas paredes, aonde pode esperar horas antes do início da cerimônia da iniciação. Olha que absurdo. Primeiro ele fica guardado dentro de uma sala com um monte de coisa escrita na parede, ameaçando ele, por horas. E quando ele sai para entrar numa outra sala e se submeter a isso que eu falei para vocês aqui. Dá para ser maçom como cristão? Concluímos. A maçonaria há anos tentou cuidadosamente criar a imagem de não ser uma religião. Contudo, é a religião civil dos Estados Unidos. Realiza atos cerimoniais, promove espiritualidade com base em fontes religiosas. Lançam pedras fundamentais em edifícios públicos como simbologias místicas e satânicas, deixando rastros por onde passa. Promove educação em escolas do que consideram virtudes maravilhosas. Apresentam-se como sociedade beneficente, mas diz não ser religiosa. A maçonaria requer a crença na existência de um supremo, de um ser supremo, perante a qual ela é responsável. Manifesta e pratica convicções altamente ritualizadas, palavreados precisos, gestos e símbolos, escolas de instrução, códigos de ética, além de um sistema de crença que inclui imortalidade da alma, julgamento das obras e a caridade e a beneficência da irmandade. Possui templos e instruções religiosas. A religião da maçonaria não é cristianismo, mas cabalismo, satanismo e misticismo. Como manter relação social, política e espiritual e vocacional como cristão, seja esta indireta ou direta, com esta organização, sem ferir os princípios da fé cristã? Como justificar um cristão na maçonaria frente às blasfêmias de seus ritos e juramentos de iniciação? Que argumentos sustentariam um cristão permanecer vinculado a esta ordem debaixo de todas estas cerimônias, simbologias satânicas e anticristãs, que estão alicerçadas em fundadores que não escondem ser adoradores de Lúcifer? Dá uma salva de palmas para Jesus. Está preparado aí, senhor? Sexto título desse DVD, Teologia Bíblica. Eu adoro a palavra de Deus. Amo. Se no satanismo a luz é Lúcifer, na igreja é Cristo. É a palavra. E a primeira coisa que eu queria dizer para esses ordinários que querem justificar vida política e pública como ofício pastoral é o seguinte: aonde está escrito na Bíblia que a monarquia ou que o reinado foi instituído por Deus? Aonde? A origem da monarquia, segundo a era dos reis da tua Bíblia, é oriunda de uma rebelião com Deus, irmão. Representa o fim do tempo dos juízes de Deus e da era teocrática. 1 Samuel capítulo 8. Você pode abrir tua Bíblia. Aqui, Deus para de governar pelos sacerdócios, pelos profetas, e quem entra? A monarquia, o Estado. O povo de Israel pedindo um rei
como todas as nações tinham. A origem dela é oriunda de uma rebelião com Deus. Então diríamos o seguinte: por que os profetas estiveram dentro dos palácios dos reinos? Não foi para desenvolver política e nem ministério. Foi para a preservação de uma linhagem, que diríamos a preservação da lei de Deus e da palavra dele. Porque Deus, ele nunca foi a favor de reino, política, monarquia e nenhuma dessas porcarias que hoje para nós todas estas se resumem no que nós estamos falando aqui: poder oculto, poder secreto, maçonaria e satanismo. Então falar que se fundamenta ação e ministério pastoral na política, ou a igreja relacionada a isso, política, Estado, é antibíblico. Porque a monarquia é uma rebelião com Deus aí nessa Bíblia Sagrada. E tem que ser para nós aqui hoje. Propósito: mundanismo, independência do juízo de Deus, imitação pecaminosa, obstinação e teimosia. 1 Samuel capítulo 8, versículo 20 e versículo 21. Qual o propósito? De Israel estabelecer um Estado e um reino. Está aí, mundanismo, independência de Deus e do seu juízo, imitação pecaminosa, obstinação e teimosia. Consequências: um quadro sombrio de governantes degenerados e de gente pecadora. É isso que a monarquia proporcionou no Antigo Testamento, que resultou na escravidão desse povo, no desvio da lei de Deus e da mente dos homens, de cultos pagãos, sacrifícios a deuses estranhos. A monarquia resultou na divisão do reino de Judá e Israel, promoveu a imediação do conceito messiânico, Messias guerreiro e do Messias rei, que nesta composição, a ação do Deus de Israel e do seu Messias é descrita de modo debochado e violento, divertirá e ridicularizar às custas dos povos, falará com ira e com raiva, quebrará e esmagará os adversários com vara de ferro. O objetivo dessa ação bélica é conquistar os povos e as suas terras. Esta descrição faz parte da história de Israel, da atividade desse movimento político e religioso que persistiu até os dias de Jesus. A evidência de sua atuação pode ser encontrada no grupo que colocou uma placa na cruz de Jesus após a sua crucificação. Inconformados e decepcionados com a atuação de Jesus, que não restaurou politicamente Israel, o grupo de fama irônica titulou: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus", em Mateus 27, 37. A figura de um Messias rei está bastante ligada à expectativa do Messias guerreiro. A monarquia alimentou Israel de que o Messias que viria nestas condições aqui, para ferir, conquistar, guerrear e travar guerras para estabelecer Israel. O Messias guerreiro, esse conceito teológico lá atrás, foi o motivo principal de Israel crucificar o nosso Senhor Jesus, de matá-lo e titulá-lo de maneira debochada Rei dos Judeus, porque o conceito deles, um rei não poderia vir montado num jumentinho. O rei que eles esperavam, não era o rei dos profetas, mas o rei que se criou nas ideias monárquicas, enraizadas na origem da rebelião com Deus. Então falar que se comprova no Antigo Testamento de que política dentro da igreja também é justificável em ministério para o sacerdote, pastor, etc., é uma contradição muito séria. É uma violência contra a palavra de Deus. Quem testifica, dá uma salva de palmas para Jesus. Eu só queria fazer uma observação, filho. Teu Jesus morreu crucificado,
ganhou uma coroa de espinho, mas teu pastor, a tua igreja, está querendo prêmio, com decoração, estrela, brasão, diadema. Não está algo esquisito? Só pela questão teológica, bíblica, já desmascarava todo esse povo aí, já tirava a máscara deles. Agora falava que Daniel, porque José do Egito representa a visão política dentro do ministério pastoral e da igreja cristã, é um absurdo. É como o pecado se originaliza no homem, a monarquia, no pecado. Ministérios específicos, segunda parte da teologia bíblica que eu prometi nesse DVD. O que nós compreendemos por igreja? Grupo de pessoas que se submetem a uma mesma regra, conjunto de fiéis ligados a uma mesma fé e sujeitos ao mesmo Senhor. A igreja é a instituição de Cristo. Efésios 1, 22, abre a tua Bíblia. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas essas constituiu como cabeça da igreja, instituída a partir de Cristo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, Efésios 2:20, sujeita a Cristo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, Efésios 5:24, governada por Cristo, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, Efésios 1:22, Salvador do corpo é Cristo, Efésios 5:23, separada para Cristo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, Efésios 5:27, Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, Colossenses 1:18. Será que eu tenho que repetir aqui para os irmãos? Vamos lá. A igreja é uma instituição de Cristo, é dele. A igreja tem dúvida disso? Por quê? Porque está sujeita a ele, instituída a partir dele. O salvador do corpo é ele, o governador desta igreja é Cristo. Foi chamada para ser separada e assim apresentar a si mesma uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando nós passamos a manter relações externas, paralelas, a exercer corporativismo, sociedades, nós estamos querendo dizer exatamente o seguinte: Senhor, o Senhor está errado, quem está certo somos nós. Segundo a palavra de Deus, a igreja não precisa mais do que Jesus. Ela foi chamada para ser dele. Então não tem que ter nada dentro dela que não seja dele. A igreja vê assim? Porque a palavra fala assim. Segundo ponto que eu quero tratar dentro dessa questão: igreja, hierarquias. Será que nas hierarquias, eu já falei de igreja, na questão igreja, corpo, a instituição é cristã, é de Cristo. E na hierarquia, você que é a favor da política, dentro da igreja, vai na hierarquia e vê se há ali algum termo escrito político. Na minha Bíblia está escrito assim: Ele mesmo nos deu para ser apóstolos, outros para ser profetas, outros para ser evangelistas, outros para ser pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a hierarquia na igreja existe, mas não é para servir o Estado, é para servir a Cristo e a edificação da igreja. E na hierarquia não tem político, não tem partidos, não tem sigla partidária, não tem brasão, não tem diadema da república, como você não vê hoje aqui.
Efésios 4:11. Até o versículo 12. Confirma aí. Em 1 Coríntios 12, 27 e 28 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Misericórdia, falou tudo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Mas não tem nada mencionado aqui de que exista político na hierarquia da igreja de Cristo. Governos não é instituição ou Estado. Governo significa administração. Igreja também tem administração, mas toda a repartição, toda a hierarquia dela é para servir a Cristo e trabalhar para a edificação do seu corpo. Está convencido? Se não tiver, fundamenta. Para onde ele vai? Para o Antigo Testamento. E lá também você vai dar de cara, filho, com a verdade, porque lá também é oriunda de rebelião com Deus. Não se fundamenta na Bíblia uma justificativa, uma vírgula, um acento da igreja sustentar política dentro dela, ou qualquer instituição, ou qualquer coisa do Estado, porque ela foi chamada para ser de Cristo. Está convencido, cenáculo? Dá uma salva de palmas para Jesus. Terceiro ponto dentro da questão teológica que eu quero citar aqui. Sociedade. O que Jesus pensa disso? O que a Bíblia pensa? Criar sociedades. Porque nós entendemos que sociedade significa o seguinte: o contrário de uniformidade. Lá no texto, a Corinto, que eu quero citar os irmãos aqui, 2 Coríntios 6, 14 a 18, Paulo fala da uniformidade cristã. E ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, que diríamos, submissão, sujeição a qualquer domínio que seja desigual, contraditório e infiel a Cristo. Não vos prenda a isso. Quem crê diz amém, Jesus. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou seja, a justiça não se associa, não se afilia, não se reúne e não se estabelece relações com aquilo que é injusto. É o pacto espiritual da fé, irmão. Daí me vai um ordinário lá para Bandeirantes e me fala: não quer dizer que eu estou no meio deles, que eu sou igual a eles. Pelo amor de Deus, está aqui, ó. Você vai como uma autoridade, um líder de igreja, de movimento evangélico, você tem que estar na altura daquilo que Jesus te pediu. Se você foi como funcionário liberal, tudo bem, mas como pastor, líder, a partir do momento que você passa a manter sociedade, você passa a se comprometer, filho. Como cristão, como líder, como igreja. Isso é doutrina, isso é Bíblia. E que comunhão tem a luz com as trevas, que diríamos, não compartilha as mesmas ideias, valores, sentimentos com as partes contraditórias, profana e imoral? Aparta. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que vínculo há entre eles dois? De paz entre eles dois, se estão divergentes, contraditórios, separados, contrários um ao outro, seja no âmbito religioso, sistemático, social ou humanas. Jesus é Jesus e Belial